Olá, a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão está presente na sexta edição do Summit Cidades, o maior evento para a discussão de cidades no Brasil, que ocorre entre esses dias 23 e 26 e 25 de junho de 2026, no Centro-Sul, em Florianópolis. Ao longo dos próximos dias, você vai acompanhar aqui no canal da Acaerte no YouTube uma série de entrevistas com organizadores, palestrantes e participantes deste evento que deve reunir cerca de 15 mil pessoas, entre elas milhares de lideranças políticas, de gestores públicos de Santa Catarina e de outros estados que vêm para cá trocar experiências e informações sobre temas como inovação e transformação digital, desenvolvimento das cidades, cidades inteligentes, governança, compliance e comunicação política são alguns dos temas em discussão no Summit Cidades, evento que tem a Acaerte como parceira de mídia, e por isso estamos presentes com um estúdio aqui no interior do Centro-Sul. Evento que é realizado pela FEPESE, a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, o Sim Catarina, Consórcio Interfederativo Santa Catarina, e também o Consórcio de Inovação na Gestão Pública, SIGA, tendo como correalizadora o Sistema Fecomércio de Santa Catarina e como patrocinadora a Itaipu Binacional. Para começarmos esta série de conteúdos aqui no YouTube da Caerte, não havia convidado diferente a ser o nosso entrevistado. Vamos falar com Marcelino Ito, que é superintendente da FEPESE e o CEO do Summit Cidades, esse grande evento que mais uma vez movimenta Florianópolis e o nosso estado de Santa Catarina. Marcelino, chegou a hora, começou o Summit Cidades. Bom dia. Bom dia, estamos começando aqui, né? E estamos muito felizes e a projeção que nós estávamos fazendo provavelmente vai se confirmar mesmo, né? Teremos provavelmente ali umas 15 mil pessoas no evento, participando do evento, então para nós é uma grande satisfação poder organizar esse evento e poder ter a Caerte como nossa parceira de mídia aqui do evento. Então, muito obrigado à Caerte, muito obrigado a toda a rede, né, de comunicação de Santa Catarina por estar aqui participando do nosso evento. Para quem não conhece o Summit Cidades, ele tem seus palcos principais, também painéis temáticos acontecendo ao mesmo tempo para aquela discussão mais específica dos participantes que são voltados para cada nicho. Temos cerca de 700 palestrantes. Como é que você pode resumir e explicar o Summit Cidades para quem sabe não vai ter a oportunidade ou vai estar por aqui conosco, Marcelino? É, para explicar o Summit Cidades, né, eu acho que é importante a gente primeiro falar da sua origem, né? Nós iniciamos esse evento em 2021, quando a gente estava do meio da pandemia para frente, né? Então, a gente queria escutar os nossos prefeitos, os nossos gestores públicos, das transformações que as cidades estavam sofrendo naquele período. Então, nós realizamos o nosso primeiro evento em Joinville, e para quem não se recorda, a gente tinha aquela dificuldade de poder fazer um evento para várias pessoas, né? Então, em 2021, a gente fez em Joinville e nós tivemos 350, 400 participantes. Esse foi o número, né? E o que a gente buscava, né? Então, fazer essa escuta e naquele período já havia uma grande mudança na gestão principalmente do setor público, né, na questão tecnológica, porque eu não sei se vocês se recordam, né, não sei se tu se recorda, mas a gente assinava, por exemplo, documentos, né, fisicamente, a caneta, né, e naquele período o que nós fizemos, né, nós fomos modificando processos, por exemplo, né, processos de compras, processos de aquisições, né, eles foram todos sendo transformados e houve uma grande evolução tecnológica na gestão, uma grande inovação na gestão. Então, o que acontecia, né? Nós estávamos passando por uma transformação muito rapidamente, né? Era muito rápido e, por exemplo, né? E os impactos disso estão hoje aí presentes na nossa vida, né? Por exemplo, hoje a gente não se concebe mais, por exemplo, processos que não sejam digitais, né? Assinaturas, a gente utiliza a assinatura digital e
A gente está falando de 5 anos atrás. Há 5 anos atrás a gente não tinha assinatura, por exemplo. A gente utilizava muito pouco a assinatura digital. E hoje, por exemplo, a gente tem assinador digital disponibilizado pelo governo federal, que toda a população pode utilizar, né? Então, houve uma grande evolução e a nossa preocupação era acompanhar isso, né? E entender o que estava acontecendo. Então, a partir daí, né, que o nosso evento começou a deslanchar. Então, temos no nosso DNA inovação, temos tecnologia na nosso DNA e fomos incorporando, né, outras temáticas que são importantíssimas para a gestão das cidades. Então, hoje nós falamos de comunicação, que é importante, é uma das coisas mais importantes, na verdade, para o cidadão que está na cidade, né, para as pessoas que estão residindo no seu locus, na sua cidade, ele precisa ter informação, né? E o gestor público precisa saber se comunicar. Então, nós incorporamos essa temática dentro do nosso evento. Nós temos uma área específica de compras, por exemplo, né, que é tocada pelo Sim Catarina, é um evento chamado Licitacim. Então, nós temos o Compol Licitacim, e nós tratamos também de outras temáticas, englobando políticas públicas, englobando transformação digital, englobamos também, por exemplo, né, questões climáticas, na verdade, tudo que está sendo discutido e que é necessário ser discutido para o futuro das cidades. Então, trazemos todas essas temáticas. Então, nosso evento é um evento multitemático voltado para as cidades. Então, se um gestor público vem atrás de, por exemplo, questões que falam sobre segurança, questões sobre educação, questões sobre saúde, ele vai encontrar também que são temáticas que são tradicionais, né? A gente fala que são temáticas tradicionais. E ele também vai encontrar questões como inteligência artificial, questões como transformação digital, que são a outra parte, né, que é a vanguarda do desenvolvimento da gestão. Então, a gente tá de forma transversal transcendendo, né, a vários limites que um evento que não é com essa nossa característica não conseguiria, né, não conseguiria abordar. Então, quando a gente fala que são quase 700 palestrantes, né, é porque a gente está trazendo essas várias temáticas para dentro do nosso evento. De fato, um período muito transformador que a gente tem vivenciado, particularmente desde a pandemia do coronavírus. E talvez o grande mérito do Summit Cidades foi ter identificado que havia esse nicho de discussão tão forte sobre a transformação das cidades, sobre torná-las mais inteligentes e trazer para si esse debate. Acreditas que é isso que fez com que o Summit Cidades ganhasse tamanha relevância, porque, beleza, a gente pode imaginar um evento desse que oferece esse tipo de conteúdo, de troca de informações, de conhecimento para os gestores públicos, mas não necessariamente ele ter o impacto do tamanho que tem o Summit Cidades na mobilização aqui dentro de Santa Catarina e fora do estado. São milhares de lideranças políticas e de gestores públicos que devem passar por aqui. Qual foi o grande mérito? E foi pouco a pouco para chegar nessa tamanha expressão? Como o Summit Cidade se consolidou da forma que atingiu atualmente? É, se nós imaginarmos que há 5 anos, 6 anos atrás a gente tinha 300 pessoas num evento e hoje a gente está falando que são 15 mil pessoas, o crescimento, na verdade, foi exponencial. Então, mas assim, eu acredito muito a esse crescimento, né? A forma como nós conseguimos gerar as nossas parcerias. Acredito que isso é um grande diferencial nosso, ah, porque nós conseguimos aqui as nossas parcerias, principalmente com os consórcios, né? Eles dialogam muito com os municípios, né? E a nossa capacidade técnica eh, de estar entregando eh, conhecimento via universidade, via nossos consultores. Isso fez com que a gente tivesse relevância técnica muito grande, porque quando a gente fala que são 330 horas, né, 330 horas de conteúdo, né, a gente tem uma relevância técnica muito grande. Isso é, e
e nós estamos, né, cada vez mais subindo a régua. Então, por exemplo, né, este ano nós temos mais de 20 palestrantes internacionais e também palestrantes nacionais renomados. Então, eh, quando a gente fala, né, por exemplo, de mobilidade e transformação das cidades, a gente está trazendo esse ano o Carlos Moreno, né? Carlos Moreno, criador da cidade 15 minutos, por exemplo, né? E ele é uma das grandes autoridades hoje quando se fala de gestão de cidades e falar sobre o futuro de cidades. E por que que a gente está falando, por que que o Carlos Moreno é importante para nós? É porque, por exemplo, né, ele foi quem criou, né, essa questão da pessoa estar num bairro, por exemplo, e poder resolver todas as suas questões ali. Em 15 minutos ele tem que poder resolver tudo, né. A distância de 15 minutos ele tem que percorrer, por exemplo, do ponto onde ele reside até ao posto de saúde, do ponto onde ele reside, os filhos irem para a escola, né, do ponto onde ele reside, ele poder acessar, né, por exemplo, os serviços públicos, e supermercados, por exemplo. Então, são E como isso é transformador da qualidade de vida da população. isso melhora imensamente, né, a qualidade de vida da população. Então, e essa é uma temática, por exemplo, que o prefeito Topazio, né, que é daqui de Florianópolis, da capital de Santa Catarina, ele sempre aborda, né, essa questão. E ele sempre fala do exemplo de Paris. Paris está adotando, né, porque o Carlos Moreno, ele é um franco-colombiano, ele é francês e é colombiano. E ele vem desenvolvendo muito a cidade de Paris e melhorando a qualidade de vida das pessoas que moram lá, que residem lá, com essa abordagem, né? E tá sendo muito importante e relevante para a cidade, porque o que está acontecendo, né? Por exemplo, nós percebemos, né, que o Carlos Moreno hoje ele atua nas maiores cidades do mundo, né? E, e ele, por exemplo, ele estava ou ia para Singapura nesse período ou ia para Florianópolis. Então e isso foi uma grande vitória nossa, na verdade, poder conseguir trazer ele para falar e bater papo, né? Bater papo com os nossos gestores aqui. E também, né, nós estamos trazendo, né, com as boas práticas que o SIGA coordena, nós estamos trazendo também, sim, cases de sucesso dos municípios nossos, da nossa região, e que vão ser apresentados. Eles vão ser apresentados hoje, inclusive no final do dia, né? Ele vai para o palco principal aqui e eles vão ser, né, premiados, inclusive. O que acontece, né? Não é só o exterior, né? Não é só fora que se resolve, né? Não é, a gente tem grandes soluções que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, nas pequenas cidades de Santa Catarina, que a gente pode replicar, né? E nada melhor do que a gente poder, né, não, copiar. E não precisa reinventar a roda, né? Então, essas são questões importantes que a gente vem percebendo, né, que vão fazer diferença para o futuro, né? E a gente sempre está falando de futuro da cidade, né? Então, é algo que é importante e relevante. A gente está entendendo que nós estamos no caminho certo. Marcelino, e ao longo desses anos de evento, a partir dessas conexões geradas no Summit Cidades, você já teve notícias de determinada ação que foi iniciada a partir de um conhecimento adotado aqui? Porque com certeza o Summit Cidades ele é um evento que repercute lá na ponta. Temos Sim, gestores públicos tendo acesso a tecnologias, a ferramentas, a novas ideias para aplicação nas suas cidades. Então é um evento que gera resultados na claro. prática de transformação, né? Sim, sim. Eh, a gente tem casos, por exemplo, né, aqui de cidades que resolveram, né, cidades pequenas, como o município de Arabutã, que fica ali do lado de Chapecó, é um município bem pequeno, que resolveu fazer, né, um master plan para a cidade, né? E fazer o master plan, né, é algo que é importantíssimo, relevante, para que a cidade consiga olhar, né, 30 anos para frente, 40 anos para frente e dizer, ó, para onde é que vai o crescimento, para onde é que vai, né, para onde é que vão as zonas industriais, por exemplo, as zonas residenciais, como é que nós vamos pensar a cidade para que ela seja mais humana, né, por exemplo.
Então, são questões assim, né? Esse é um exemplo que eu sempre trago, porque assim, né? Arabutã é uma cidade pequena. Né? Outra cidade que é muito, que está se desenvolvendo muito, né? E que a gente sabe que eles começaram a trabalhar é, com a partir, né, a partir das conversas que nós tivemos aqui, né? Por exemplo, né? São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. São Gabriel do Oeste tem um. Ali foi na questão do turismo e da questão da reciclagem de materiais, né? Então, eles também se inspiraram em coisas que estão aqui, que eles viram aqui, e eles criaram. Eles chamam de Natal do Cerrado. Eles fazem decorações de Natal com garrafas PET. E, e isso se tornou uma atração turística da região. Então, são exemplos, né? Parece pouco, né? Mas não é pouco, porque assim, ele é transformador na questão, por exemplo, né? Quando a gente fala de turismo, né? A gente com certeza a gente está ativando a economia regional, né? Com certeza a economia local está sendo ativada. Então, isso é importante. Quando a gente fala de master plan, isso também é importantíssimo, porque o que vai acontecer? Se uma empresa, por exemplo, quer investir naquela cidade, quer construir um parque, por exemplo, né? O prefeito vai conseguir apresentar, né? O prefeito vai conseguir apresentar informações relevantes para o empresário. Por exemplo, né? Vai crescer para cá, nós estamos planejando ter tantas escolas, nós estamos planejando ter, né, posto de saúde, onde é que eles vão ficar, onde é que eles vão ficar localizados. O que isso faz, né? Faz com que dentro do planejamento de uma empresa eles possam, né? As empresas conseguem enxergar uma organização, é, realmente assim, né? E eles vão poder, por exemplo, opa, lá naquela cidade eu posso levar meus funcionários, ele tem condições e ele tem estrutura para receber, né? Pessoas. Então, são essas questões que têm que ser entendidas, né? E a gente está muito, a gente está entendendo que isso também está acontecendo, né? Então, e nós temos vários outros exemplos, né, de cidades se inspirando em outras cidades aqui. E aqui tem, e essa facilidade, né? A gente tem, agora o nosso evento já está acontecendo. As palestras estão acontecendo, né? E, por exemplo, percebam que a gente não tem muito barulho, porque eles são todas silenciosas, né? Então, o que que acontece? A gente consegue. Isso é uma outra coisa que é inovadora, né? A gente consegue conversar tranquilamente aqui sem ficar. Não tem aquele som das caixas. Então, os prefeitos conseguem fazer conversas com outros colegas prefeitos, secretários também. Nós temos muitos secretários aqui, eles conseguem fazer conversas. Nós temos vereadores, muitos vereadores. Então, isso tudo propicia conexões, propicia troca de ideias e faz com que a gente possa, né? Então, a gente se torne um grande hub. Daí sim, também é uma outra característica nossa. Nós somos um grande hub de inovação. Com certeza, e são exemplos pontuais, mas de ações práticas e que demonstram para a gente o potencial de impacto que tem o Summit Cidades, especialmente a partir do momento em que a gente imaginar que esses exemplos se multiplicam entre os diversos locais por aqui representados. Marcelino, antes de finalizarmos, queria que você nos falasse sobre o trabalho da FEPESE, a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, e por que o Summit Cidades é importante também para vocês. A FEPESE, né? Nós somos uma instituição quase cinquentenária e também está no nosso DNA, né? A questão de estar atuando com a gestão pública, né? Nossas atividades, né, vão desde gestão de estágios até concursos públicos e passando por consultorias avançadas, né? Consultorias e assessorias avançadas de alto nível. eh, Muito baseado, né, com os nossos profissionais que estão dentro da Universidade Federal, né? Então, por isso que a gente fala que está dentro do nosso DNA a questão de inovar, de estar acompanhando o que está,
né, de mais moderno a nível de conhecimento. A gente consegue acompanhar e é importante, né? Para nós é importantíssimo o evento, porque também nós aprendemos, nós captamos tendências aqui dentro, né? Nós fazemos pesquisa o tempo todo aqui dentro do evento, então nós conseguimos perceber tendências, nós conseguimos perceber o que está acontecendo, quais são qual é a maior dor, por exemplo, de um gestor público nesse momento. Então a gente vai monitorando, a gente vai entendendo, né? E isso faz com que a gente possa, sim, propor trabalhos com maior qualidade, com maior, eh, com uma solução mais acertada para o gestor público, né? Porque o que que nós fazemos, né? A FEPESE é um grande solucionador, é um grande propositor e solucionador de problemas da gestão pública, é isso que nós fazemos. Então, se o prefeito, por exemplo, se um secretário está com alguma dificuldade, alguma dor, ele procurando a gente vai construir uma solução em conjunto, né? Então, essa nossa capacidade é um grande diferencial e é um grande diferencial que a gente está trazendo para o evento também, né? Porque assim, só para que vocês tenham uma ideia, esse evento aqui é todo produzido e conduzido pela equipe da fundação mesmo. Nós não contratamos, por exemplo, né, produtores ou produtoras de fora externos à fundação. Então, tudo que se propõe aqui dentro, né, inclusive a curadoria técnica dela, né, ela é feita por nós. Então, nossas equipes é que estão aqui organizando, coordenando todos os trabalhos dentro do evento. E é um trabalho absolutamente impressionante, como o Marcelino estava citando, o evento já acontece aqui em nossa volta durante a gravação dessa entrevista, ao mesmo tempo tem uma fila interminável de pessoas do lado de fora realizando seu credenciamento para entrar, para que a gente atinja de fato essa estimativa de cerca de 15 mil visitantes ao longo de 3 dias aqui no Centro-Sul. Nossa primeira conversa, nosso primeiro podcast dentro do Summit Cidades, tinha que ser com ele, o CEO do evento, superintendente da FEPESE, Marcelino Ito. Marcelino, muito obrigado pela oportunidade. Vou te liberar porque tem muita coisa acontecendo, agendas das quais você precisa participar. Te agradecendo demais por essa oportunidade. Nós que agradecemos, muito obrigado pela parceria da Caete e vamos todos trabalhar para o sucesso do evento, né? Com certeza, a Caerte é parceira de mídia do Summit Cidades 2026, a sexta edição do evento, e você vai acompanhar uma série de conteúdos produzidos a partir daqui no nosso canal A Caerte Oficial no YouTube. Até o próximo!